Olá, bem-vinda à Confraria da Pri, o lugar onde é seguro ser quem você é. E eu estava me arrumando para gravar para vocês um vídeo sobre codependência. Quando eu me lembrei de uma história vivida pelo meu pai e pela minha mãe e pela esposa legítima, oficial do meu pai, sobre triangulação e o quanto isso nunca acaba bem. Depois do golinho. São Paulo voltou a fazer frio depois de 2 semanas aí de calorzão. Conta pra mim aqui nos comentários de onde você tá falando, de onde você tá me assistindo, que eu quero comentar, responder pra você se eu já fui na sua cidade, se eu conheço o lugar onde você mora, tá bom? Eu adoro sentir que esse nosso espaço nos aproxima. Mas vamos à história de triangulação. Triangulação é um mecanismo que o narcisista usa para manter suprimento quase que perpétuo. E o que é o suprimento para o narcisista? É a dor que ele causa, é a raiva que ele causa e é a dependência que ele mantém. É essa dinâmica doentia que ele mantém, que mantém os suprimentos presos a ele de alguma maneira, né? Então, meu pai era um homem casado, bem mais velho que minha mãe também era casada. Eles se conheceram, se envolveram e meu pai fez o desquite da minha mãe, porque ele era advogado. Na época não existia nem divórcio, gente. Ele nunca prometeu a ela que iria se separar, mas de alguma maneira ele deu um jeito de torná-la livre. E mais do que isso, dependente financeiramente dele também. Ela tinha uma filha de 7 anos, logo ele as instalou num apartamento e se tornou o mantenedor dela. Ela trabalhava para ele como secretária e a primeira atitude dele foi então afastá-la e deixá-la apenas na condição de amante, né? E eu não tenho vergonha de contar essa história, porque é a história da minha origem. Origem não é destino. Quem tá livre de erros? Ninguém. E eu tô contando para vocês, pedindo permissão ao meu pai onde quer que ele esteja, honrando a minha origem, mas sabendo que eu posso ajudar alguém com essa história. E é para isso que as histórias menos felizes e menos arrumadinhas também servem, né? De exemplo, de inspiração. Se não para o que fazer, para o que não fazer, certo? E aí, as esposas, num dado momento, a esposa e a amante, num dado momento, acabaram sabendo uma da outra, né? Claro, minha mãe já sabia da esposa oficial, a esposa oficial já estava acostumada com os casos extraconjugais dele e já devia perceber movimentos estranhos. E as pessoas perguntam, nossa, como seu pai tinha o dom da gestão das mulheres, das famílias, porque com um monte de amante, gente, ele arrumava filho, ele montava casa, ele não era o tipo da pessoa que preservava a família, sabe, assim, como algo blindado e intocável, não. E as pessoas não entendem que era exatamente parte do desejo dele, que era um narcisista perverso, sim, manter essa disputa entre as mulheres e os filhos também. Então, quando ele comprava um carro para um filho ou reformava a casa de uma das mulheres, o que ele fazia? Ele dava um jeito da outra saber, dos filhos outros saberem, e aí começava uma guerra. Isso era parte da estratégia dele para manter todo mundo batalhando pelo amor dele, quer em forma de atenção, presença, quer em forma de bens, presentes, coisas materiais. E isso, de alguma maneira, fazia ele se sentir importante, desejado, necessário. O ego dele ficava inflado e ele se sentia o Deus daquele mundinho. O nome desse processo é triangulação, que é criar uma espécie de relação entre os suprimentos para desestabilizar os suprimentos e, com isso, obter vantagens, perpetuar a condição dele de abusador. Qual foi o fim do meu pai? Ele teve uma doença grave, né, um aneurisma, né, no caso dele que era fumante, ficou doente, se tornou ele o dependente. Claro, não tiro a razão da esposa, ela se vingou dele, começou a tratar mal dele, provavelmente todos aqueles anos de mágoa e de humilhação, ela deu um jeito de descontar ali. A minha mãe, por sorte, na época, tinha recebido herança dos pais, da venda de uma casinha,
e fugiu. Aproveitou para se afastar e fazer daquela oportunidade financeira o início de uma nova vida sem ele. Ele precisou pedir abrigo para uma das irmãs e foi onde ele viveu até morrer. Então, a triangulação dificilmente acaba bem. Nem sempre é um jogo que vai se virar contra o narcisista. Às vezes, são as outras pontas do triângulo que se destroem, que se matam, sabe? Então, é a mulher narcisista que vai no bar, fica jogando charme para um cara para fazer ciúme pro namorado e ela fala pro namorado, olha, aquele cara tá olhando para mim, né? Só para ver pau comer, só para ver acontecer uma briga e ela se sentir importante, ela se sentir relevante. Para ela aquilo é suprimento, ter homens brigando por ela. Sabe gente que cria o caos? Então, que cria o caos usando duas pessoas? Geralmente isso é um fenômeno da triangulação, né? Soltando uma informação que o outro vai usar, mas o fim já está pré-determinado pelo narcisista há muito tempo. Então fique atenta, fique atento. Se você convive com um narcisista e de repente você recebe notícias de um outro suprimento, pode ser que você não tenha descoberto, pode ser que já fosse um plano você chegar àquela informação, aquela notícia chegar até você. E pode fazer parte de uma artimanha do narcisista ou da narcisista para te desestabilizar, para você ir lá tirar satisfações com outra pessoa ou tentar alertar outra pessoa de que ele não presta, né? Dependendo da posição que você ocupa aí no triângulo. Mas não faça o jogo, corte o triângulo. Você não é obrigada a manter essa triangulação viva, de jeito nenhum. Não caia nessa roubada, beleza? Essa foi a Confraria da Pri, continua por aqui, que agora a gente vai falar de codependência e isso é muito mais importante. Sabe por quê? Porque de uma dependência financeira, a gente pode sair, mas da codependência, às vezes, nem com todo o dinheiro do mundo, a gente consegue se libertar, tá bom? Te espero no próximo vídeo. Um beijo e até a próxima confraria.